Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre o nosso caminho, ou nossa jornada da vida cristã, nossa caminhada rumo àquilo que o Senhor tem para os seus filhos. E vamos aqui ter como texto base o capítulo 3 da carta aos Filipenses, onde temos aqui o exemplo de Paulo. Paulo, como a maioria de nós, tinha definido para si uma jornada, um caminho para a sua espiritualidade, e desde a infância, guiado pelos seus pais, sempre foi dedicado, cumpridor de tudo aquilo que a lei judaica exigia, e também muito dedicado depois que se tornou um homem maduro. E ele cita várias coisas aqui, como eu disse, desde a sua infância, que seus pais fizeram por ele, depois algo que ele foi conquistando, fala também da sua nacionalidade, e ele deixa bem claro que ele era um homem muito dedicado em cumprir a lei, não fazia esforços para cumprir aquilo que ele pensava ser o propósito de Deus para uma jornada de espiritualidade ou de relacionamento com Deus. No entanto, o apóstolo Paulo diz que em um determinado momento da sua vida, quando teve um encontro com Cristo, ele entendeu que tudo aquilo não passava de coisas sem valor. E ele diz que abriu mão de todas essas coisas a fim de alcançar um conhecimento, né? Algumas traduções diz a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E ele diz no versículo 9, por exemplo, a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele. Veja bem, quando o apóstolo Paulo diz ser achado nele, ele está dizendo de ser encontrado em um caminho, porque Jesus mesmo disse: Eu sou o caminho. Os discípulos de Jesus, por algumas vezes, foram chamados daqueles do caminho. A vida cristã, dentro das Escrituras, ela está muito vinculada a essa questão do caminho ou da jornada. Então Paulo entendeu que para que ele pudesse andar naquilo que Deus queria, que Cristo esperava dele, ele tinha que abrir mão de tudo aquilo que ele entendia como precioso, porque não tinha valor, era uma distorção na sua mente a respeito de valores da sua relação com o Senhor. Ele entendeu que o mais importante era o conhecimento de Jesus, era estar com Cristo, era ter uma comunhão com Jesus e ser encontrado nesse Jesus que é o caminho. O grande problema é que muitas vezes não temos o conhecimento adequado de Jesus, principalmente nos dias de hoje, onde existem muitas informações que nos chegam, principalmente pelo advento da internet, muitas informações que temos acesso, muitos tipos de informações diferentes, e nos é apresentado tantos tipos de Jesus que nós temos que tomar o devido cuidado para que não possamos estar num Cristo ou no caminho errado. O caminho que Paulo se refere é o Cristo que ele mesmo disse quando escreveu aos Coríntios, o Cristo crucificado. E Paulo continua dizendo que o desejo dele era ser encontrado. Ser encontrado nesse caminho é andar segundo Jesus andou. O caminho que Jesus se refere quando ele diz que é o caminho não é algo geográfico, e sim uma postura de comportamento, uma diferença de comportamento e de relação com o Criador que realmente pode nos levar a Deus. Então Cristo, quando diz isso, e Paulo frisa aqui aos Filipenses que ele deseja ser encontrado nesse caminho, ele deseja ser encontrado vivendo de acordo com aquilo que Jesus espera, na santidade, naquilo que Deus realmente deseja para seus filhos. E Paulo continua dizendo que ele ainda não alcançou esse nível de santidade que ele desejava, porque nós sabemos que esse caminho ele só se findará na eternidade. Ele só se findará talvez quando nós dermos o nosso último suspiro aqui na terra, ou quando o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo. E nós então teremos esse caminho findado, seremos realmente transformados, e aquilo que é corruptível se transformará naquilo que é incorruptível. A jornada rumo à santidade, esse caminho que Paulo diz desejar ser encontrado, é um caminho na busca pela santidade, e para que nós possamos entender como é ter uma vida santa, nós temos que ter como referencial a Jesus. E o Jesus da cruz que Paulo disse que apresentava às pessoas. Então, Paulo diz que ainda não alcançou essa santidade plena e perfeita, mas ele disse que ele se esforçava para alcançá-la. Ainda que ele soubesse que essa santidade plena, essa incorruptibilidade só seria alcançada na eternidade, mas deixa bem claro que é isso que nós devemos buscar. E Paulo disse que nessa jornada ele muitas vezes tropeçava. Ele perseverava em seguir o caminho, mas ele disse: Olha, às vezes eu até tropeço, mas eu deixo as coisas que para trás ficam. Nossos deslizes, nossas falhas devem ficar para trás, porque o Senhor perdoa os nossos pecados e nos põe de pé para prosseguirmos a jornada. Porque Cristo sabe que o importante é permanecermos no caminho,
é permanecermos na busca pela santidade. Então Paulo disse que deixava as coisas para trás e prosseguia para o alvo, que era alcançar o prêmio da soberana vocação ou chamado celestial, ou seja, a salvação. E ele sabia que essa salvação alcançada, que desfrutaremos dela plenamente na eternidade, ela é consequência dessa jornada, desse caminho que nós devemos trilhar aqui. Esse caminho que é Jesus. Cada passo da nossa vida deve ter como referencial o Senhor. Nossos pensamentos, sentimentos e emoções devem ser pautados na pessoa de Jesus Cristo. Como você também já deve, se você que me ouve há muito tempo, já deve ter ouvido falar do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus. Mas como saberemos se Jesus faria o que nós estamos fazendo, se a visão que nós temos de Jesus está distorcida? Nós precisamos entender que a visão plena de Jesus, a visão adequada de Jesus, ela virá somente quando nós abrirmos mão de tudo aquilo que muitas vezes é precioso para nós, como nós falamos na parábola do tesouro precioso, da pérola preciosa, do tesouro escondido. Muitas vezes, como naquela parábola, nós temos que abrir mão de coisas para alcançarmos outras. Para que nós possamos conhecer a Cristo, nós temos que abrir mão. Paulo mesmo disse que, nesse capítulo 3 dos Filipenses, que ele desejava experimentar e participar dos sofrimentos de Cristo Jesus, a fim de alcançar a ressurreição com ele. Não há como, ainda que nós sabemos que o final desse caminho só virá quando o nosso último suspiro ou no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, mas não dá para prosseguir nesse caminho sem negarmos a nós mesmos, sem experimentar a morte da nossa velha natureza, porque somente assim ressuscitaremos com aquele que é autor da vida, ressuscitaremos com aquele que é o caminho, aquele que realmente tem o poder de nos dar a vida eterna, porque Paulo disse que tudo isso que ele desejava alcançar só pode ser alcançado por intermédio de Cristo Jesus e não pelas nossas obras. Mas ele deixa bem claro, assim como Tiago fala que a fé sem obras é morta, Paulo está dizendo aqui, tudo que eu preciso eu posso alcançar em Jesus Cristo, mas eu preciso me dedicar nesse caminho, eu preciso me esforçar para prosseguir nesse caminho. Porque se eu não for encontrado nesse caminho, no dia do meu último suspiro, no dia que Jesus vier buscar o seu povo, se eu não estiver em Jesus Cristo, certamente eu não desfrutarei da ressurreição com Jesus e não estarei com ele na eternidade. Esse caminho é um caminho de fé. Esse é um caminho de perseverança, ainda que em alguns momentos no tropeço. Saiba que o tropeço não fará você sair do caminho. É nesse mesmo caminho que às vezes você vai enfrentar lutas e adversidades, que você às vezes vai tropeçar, você vai cair. É nesse mesmo caminho que o Senhor vai te colocar de pé, para que você prossiga nesse caminho. Sair do caminho é negar a fé em Jesus Cristo. É negar a existência do sacrifício de Jesus, é negar o poder que há no sangue de Jesus. Isso é sair do caminho. Nós não podemos sair do caminho por causa dos tropeços. Os tropeços, como Paulo disse, têm que ficar para trás, temos que deixar eles para trás e, mediante o arrependimento, prosseguirmos a nossa jornada e permanecermos no caminho. Isso só vem com o conhecimento de Cristo Jesus. Se dedique ao conhecimento de Cristo Jesus para que você possa ganhar a Cristo e ser encontrado nesse caminho, porque você não fará uma boa jornada se você não conhecer o caminho. E infelizmente existem muitas pessoas. Paulo começa esse capítulo dizendo: tome cuidado com os cães. Os cães são os falsos mestres. Tome cuidado com aqueles que te apresentam um Cristo diferente, que não é o Cristo da Bíblia, que não é o Cristo da cruz. Porque os tais que te apresentam estes caminhos diferentes, esses caminhos que não é Jesus, esses cães que Paulo fala, te conduzirão a um caminho que não levarão à vida eterna. Te conduzirão a um caminho imperfeito, um caminho que te levará à morte. E nós temos que tomar o devido cuidado. Paulo chega a dizer que essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo, porque não apresentam a cruz de Cristo como o caminho, não apresentam a cruz de Cristo como a maneira de perseverarmos nesse caminho e nessa jornada e de sermos encontrados em Cristo. Não dá para ser encontrado em Cristo sem passar pela cruz de Cristo. Não dá para ser encontrado em Jesus se não estivermos nessa jornada. Não podemos negligenciar o nosso conhecimento de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos guie, que Ele nos instrua ao conhecimento de Deus, ao conhecimento do Seu Filho, para que possamos sim, pelo conhecimento e pelo ganho de Jesus Cristo e por intermédio da fé nele, alcançarmos a vitória do Senhor na nossa jornada. E assim um dia, assim como Paulo disse também, para que possamos alcançar a ressurreição, temos que também morrer com Jesus. E o caminho da vitória é estar com Jesus. A vitória que eu digo é receber o prêmio supremo.
que é a salvação. Podemos entender que Paulo está se referindo bem claramente a respeito disso, está se referindo à salvação em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos guie, nos dê força, nos momentos em que tropeçarmos, ele nos coloque de pé e faça com que a gente possa realmente deixar as coisas que para trás ficam e prosseguirmos para o alvo, que é a soberana vocação, que é a salvação, prosseguirmos para o alvo, que é aquilo que Deus tem para o seu povo, e assim prossigamos firme. E que quando o Senhor Jesus vier buscar o seu povo, ou quando chegar o dia que cada um, nós não sabemos qual será, mas cada um tem o seu dia, terá o seu dia do seu último suspiro nessa terra, nós possamos ser encontrados em Jesus, por intermédio do nosso conhecimento daquele que é o caminho, conhecimento daquilo que é o propósito de Deus para os seus filhos. E para isso temos que abrir mão de muitas coisas, temos que fazer uma avaliação sobre os nossos valores, sobre o que tem ocupado o trono na nossa vida, aquilo que realmente tem recebido valor, temos tido estima por algumas coisas, e se nossos valores não estiverem em Jesus, se aquilo que nós temos muita estima, temos entesourado no nosso coração, se não for a Cristo, se não for a sua palavra, se não for a cruz de Cristo, se não for o Evangelho, certamente não seremos encontrados naquele que é o caminho. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecermos nisso, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do seu Filho amado, eu quero te glorificar, te bendizer, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos o Senhor Jesus a cada dia mais, por intermédio do teu Espírito Santo, por intermédio da comunhão com nossos irmãos, por intermédio da sua palavra. Que o Senhor nos guie, Pai, em toda a verdade, que o Senhor seja a nossa força nos momentos em que tropeçarmos, que enfrentarmos as adversidades nesse caminho, mas sabemos que o Senhor está conosco para nos colocar de pé e para nos fazer prosseguir. E que nos momentos, ó Pai, em que tivermos que, assim como o apóstolo Paulo disse, que ele desejava morrer com Cristo, experimentar os sofrimentos, participar dos sofrimentos de Jesus, nos momentos em que enfrentarmos esses sofrimentos, em que a dor parecer ser maior do que as nossas forças, que o Teu Espírito Santo nos renove, nos encha de vigor, para que possamos prosseguir e assim possamos chegar juntos, como povo de Deus, ao prêmio da soberana vocação, que é a salvação, que é um dia estarmos ressuscitados com o Senhor na eternidade. Tudo isso nós oramos e pedimos ao Senhor, certo que o Senhor responde nossas orações e que o Senhor é aquele que realmente deseja que tudo isso se cumpra em nossas vidas e assim também o fará em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, você que acompanhou esse vídeo até o final, que orou comigo, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que você seja renovado na sua jornada, que você experimente o conhecimento de Deus, que você conheça Jesus a cada dia mais e mais, que você possa se fortalecer nessa caminhada, que você realmente seja abençoado pela palavra de Deus nesse momento, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, que também possam ser edificadas. Deixe o seu joia, se você puder deixar o comentário, e que você não é inscrito no canal ainda, você possa se inscrever e cooperar de alguma forma para que esse canal cresça e que essa mensagem alcance outras pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe.